Imagina duas pessoas, de um lado o Joãozinho da Bergamota, que sonha em comprar uma grande fazenda de bergamoteiras, e do outro lado o Nicolas, que ama carros antigos e sonha em abrir uma oficina especializada em chevetes. Ambos decidiram investir em fundos imobiliários durante 20 anos, porém com valores diferentes. O Joãozinho da Bergamota começou só com R$ 100, pois era o valor que ele tinha disponível mensalmente para investir. E ele investiu esses R$ 100 mensalmente durante 20 anos. Já o Nicolas já tinha um pouquinho mais de dinheiro, então ele começou com R$ 250 mensais. Também investindo esse valor mensalmente por 20 anos. E tomando como exemplo esses dois casos, eu resolvi fazer uma simulação usando os mesmos 5 fundos imobiliários para os dois casos. Isso para ver até onde cada um pode chegar investindo em fundos imobiliários ao longo prazo. Mas antes, essa simulação é baseada nos dividendos atuais desses fundos imobiliários que eu vou citar hoje. Os rendimentos dos fundos imobiliários podem variar bastante durante os anos. Então, isso aqui não é garantia de lucro futuro. É apenas uma forma de mostrar o poder do longo prazo e também dos dividendos reinvestidos. Então, bora descobrir qual deles vai se dar melhor. Então vamos para o primeiro fundo imobiliário, que é o KNSC11. Ele é um fundo então imobiliário de papel, né? Ele investe principalmente em CRIs, que basicamente são títulos ligados ao mercado imobiliário. Esse fundo imobiliário ele costuma buscar uma renda mensal maior, mas também ele pode oscilar bastante dependendo da economia e dos juros. Atualmente, ele está custando na faixa dos R$ 9,00 a cota. E ele está pagando, em média, de 1 a 1,09% ao mês em dividendos. Então agora imagina o Joãozinho da Bergamota, investindo no KNSC11 durante 20 anos. Começando com R$ 100 e aportando esses R$ 100 todos os meses, e reinvestindo os dividendos, depois de 20 anos, o Joãozinho da Bergamota teria tirado do próprio bolso R$ 24.100. Mas graças aos dividendos reinvestidos, ele teria acumulado aproximadamente R$ 91.770 só em dividendos, fazendo o patrimônio total do que ele investiu com os dividendos chegar a R$ 115.870. E no final desses 20 anos, a renda mensal do Joãozinho da Bergamota, investindo no KNSC11, poderia chegar perto de R$ 1.260 por mês. Lembrando, isso tudo isento do imposto de renda. E também começando praticamente do zero, com pouco dinheiro. Agora, vamos ver quanto o Nicolas ganharia investindo R$ 250 todo mês, durante 20 anos. Ele teria tirado do próprio bolso cerca de R$ 60.250, fazendo o patrimônio final dele chegar próximo a R$ 289.750. Um valor bem expressivo, fazendo a renda mensal dele chegar a R$ 3.150 por mês, isento de imposto de renda. E tudo isso apenas com um fundo imobiliário. Agora nós vamos para o segundo fundo imobiliário, que é o fundo imobiliário de shoppings. Vamos usar o XPML11. Ele é um dos fundos imobiliários de shopping mais conhecidos da Bolsa Brasileira. Ele tem participação em vários shoppings espalhados por todo o Brasil. E aqui, o foco costuma ser em mais qualidade, crescimento dos imóveis e estabilidade no longo prazo. Atualmente, ele custa aproximadamente R$ 110 por cota e está pagando cerca de 0,87% a 0,90% ao mês em dividendos. Então, o Joãozinho da Bergamota, com os mesmos R$ 100 iniciais, e reinvestindo R$ 100 mensais por 20 anos, teria investido aproximadamente R$ 24.100 do próprio bolso. E os dividendos reinvestidos poderiam gerar cerca de R$ 56.700 em dividendos acumulados, fazendo o patrimônio final dele chegar a R$ 80.817, com uma renda mensal perto de R$ 700 por mês, isentos de imposto de renda. Enquanto isso, o Nicolas, com os mesmos R$ 250 iniciais e aportando mensalmente R$ 250 por 20 anos, teria investido aproximadamente R$ 60.250. Poderia acumular cerca de R$ 142.400 apenas com os rendimentos reinvestidos, fazendo o patrimônio final chegar a mais de R$ 202 mil, com os dividendos próximos a R$ 1.760 por mês. Agora vamos para o terceiro fundo imobiliário,
que é o GGRC11, um fundo imobiliário focado em galpões logísticos, centros de distribuição e imóveis ligados ao transporte e armazenagem. Esse setor ele cresceu muito com o passar dos anos com as entregas, e-commerce e a logística no Brasil. Atualmente, uma cota está custando R$ 10,20 e está pagando cerca de 1% ao mês em dividendos. Então, o Joãozinho da Bergamota, investindo 20 anos sem parar, teria investido cerca de R$ 24.100 do próprio bolso. Mas os dividendos reinvestidos poderiam gerar aproximadamente R$ 75.866 em rendimento, fazendo o patrimônio dele chegar a R$ 99.000 e uma renda mensal perto de R$ 1.000 por mês, isento de imposto de renda. Já o Nicolas teria investido aproximadamente R$ 60.250 e os dividendos reinvestidos poderiam gerar cerca de R$ 189.000 só em dividendos. E o patrimônio final do Nicolas chegaria a R$ 249.000 e com uma renda mensal de aproximadamente R$ 2.450 por mês. Agora vamos para um fundo imobiliário muito conhecido e famoso na Bolsa Brasileira, que é o TRXF11, um fundo imobiliário focado em imóveis alugados para grandes empresas do varejo e com contratos longos e previsíveis. Então, o TRXF11 é aquele fundo imobiliário que muita gente gosta pela previsibilidade dos contratos e pela renda relativamente forte. Atualmente, ele está custando cerca de R$ 91 por cota e pagando cerca de 1,02% ao mês em dividendos. O Joãozinho, investindo pequeno, mas reinvestindo tudo, teria investido R$ 24.100 do próprio bolso. E os dividendos reinvestidos poderiam gerar algo entre R$ 78.700 em rendimentos acumulados, fazendo o patrimônio final chegar próximo a R$ 102.000 e dividendos próximos a R$ 1.040 por mês, isento de imposto de renda. Enquanto o Nicolas, com R$ 250 mensais, teria investido aproximadamente R$ 60.250 do próprio bolso e poderia acumular aproximadamente R$ 197.500 em rendimento, fazendo o patrimônio final chegar perto de R$ 257.000 e receber algo próximo a R$ 2.600 por mês, isento de imposto de renda. E por último, mas não menos importante, nós temos o Rura11, um fundo imobiliário ligado ao agronegócio, investido principalmente em crédito do agro e operações ligadas ao setor rural. Ele é um segmento diferente dos tradicionais fundos imobiliários e ele acabou chamando bastante atenção, principalmente pelos altos dividendos que ele vem pagando mensalmente. Hoje, ele custa aproximadamente R$ 8,90 por cota e está pagando 1,25% ao mês em dividendos. O Joãozinho, mesmo começando com apenas R$ 100 e reinvestindo R$ 100 por mês durante os 20 anos, teria investido aproximadamente R$ 24.100 do próprio bolso, mas os dividendos reinvestidos poderiam gerar cerca de R$ 127.000 em rendimentos acumulados, fazendo o patrimônio final chegar a mais de R$ 150.000 e dividendos perto de R$ 1.500 por mês, isentos de imposto de renda. Já o Nicolas teria investido aproximadamente R$ 60.250 do próprio bolso e os dividendos reinvestidos poderiam gerar cerca de R$ 318.900, fazendo o patrimônio final chegar perto de R$ 380.000 e gerar uma renda mensal perto de R$ 4.700 por mês, isentos de imposto de renda. E sabe o que é o mais impressionante disso tudo? O Joãozinho da Bergamota teria investido do próprio bolso mais de R$ 24.000 durante os 20 anos e o Nicolas cerca de R$ 60.000 e o resto tudo é dividendo e juros compostos trabalhando ao longo do tempo. Eu sei, no começo parece lento, parece difícil e que vai demorar para você conseguir, mas depois de um tempo, os dividendos começam a comprar as novas cotas praticamente sozinho. E é aí que começa a famosa bola de neve. Talvez o Joãozinho consiga comprar a tão sonhada fazenda de bergamotas. E o Nicolas finalmente consiga abrir a sua oficina especializada em chevette. Mas tudo começou com uma decisão simples: começar, mesmo pequeno. Se você gostou desse vídeo, já deixe seu comentário, curte, compartilha e mande para aquele seu amigo que tem curiosidade sobre os fundos imobiliários. Até a próxima!